E olha, a igreja promoveu o Dia Mundial dos Pobres, uma iniciativa criada pelo Papa Francisco. O objetivo foi abrir discussões sobre a vulnerabilidade social e a solidariedade. E sobre esse assunto, eu conversei com o Frei Olávio José Dotto, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Transformadora da CNBB. Acompanhe. Frei, primeiro gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo. Eu queria que o senhor falasse com a gente, primeiro, sobre a importância desse Dia Mundial dos Pobres. O que isso significa para a Igreja e para o mundo? Certo, eu que agradeço a oportunidade, de estar com vocês, a todos os que acompanham sempre a TV Pai Eterno. Veja a importância, acho que sempre, recordando a primeira carta do Papa Francisco, quando ele instituiu o Dia Mundial, primeiro, conscientizar todos os cristãos e cristãs, os católicos, enfim, todas as pessoas de boa vontade, para que, primeiro, não sejam indiferentes aos pobres, aos que estão em situação de vulnerabilidade social, e que nós sejamos capazes, no nível pessoal, mas também da caridade organizada, nós possamos fazer algo de concreto para amenizar a dor, amenizar o sofrimento, a fome de milhões e milhões de pessoas. Esse é o grande sentimento, esse é o grande desejo que esse dia tem na vida de nossas comunidades. Frei, a gente sabe que a Igreja Católica ela tem muitas ações, para atender as pessoas que estão em vulnerabilidade. É esse o foco principal da Igreja Católica, essa solidariedade. Isso. A perspectiva é sempre trabalhada assim. Eu sempre gosto de destacar dois níveis. Obviamente, quando a gente fala de fome, de pobreza, toda pessoa, toda família que está em situação de fome, ela precisa comer. Essa dimensão da caridade, da assistência imediata, nós católicos, através das nossas instituições pastorais, comunidades, a gente sabe fazer muito bem. A gente vê uma situação lá, uma família, alguém passando fome, a gente lá na paróquia, na comunidade, a gente mobiliza, para que venham os ranchos, enfim, cestas básicas para amenizar a dor e o sofrimento. A jornada, o Dia Mundial do Pobre, tem esse primeiro objetivo, a conscientizar. A gente não deve ficar indiferente com a situação da outra pessoa, a dor, a pobreza, a fome. Mas o segundo ponto para nós também é importante. É aquilo que eu sempre chamo de a gente pensar também no âmbito local, lá na paróquia, junto ao município, como que a paróquia ela também pode ajudar, ela pode incidir nesse campo das políticas públicas, cobrando, quem sabe, do município, do Estado, a sua responsabilidade perante as pessoas que estão na extrema pobreza. A ação da Igreja Católica ativa mesmo junto com a política, Frei? Exatamente. Tem que andar juntos. A gente tem que, assim, nós enquanto igreja, obviamente que a gente vai procurar fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, no campo da assistência. Agora, a gente não vai sozinhos enquanto igreja, por mais que nós tenhamos, eu diria assim, essa capilaridade, a gente não tem estrutura, não tem força, não tem condições de a gente amenizar, superar a fome. Agora, o nosso papel também é fazer esse primeiro passo, mas junto, então, de uma forma articulada com os poderes públicos, como que a gente também cobra, a gente propõe, cobrar e propor políticas públicas, para que sejam garantidas minimamente a vida e a dignidade do ser humano. Então, política de emprego, geração de emprego e renda, assistência à saúde, quer dizer, tudo aquilo que compõe a vida digna de uma pessoa, de uma família. Então, eu digo assim, é a caridade organizada da igreja e o outro passo, a caridade organizada da igreja junto com os atores da sociedade civil. O brasileiro ele já é solidário por natureza, A gente sente isso, mas tem muita gente que ainda não acredita que existe a pobreza no Brasil, por mais que esteja próximo da pessoa. Como que o senhor vê essa questão da pobreza hoje no Brasil, Frei? Isso que você fala é muito importante. Quando a gente fala, quando a gente expõe, coloca os dados da situação de pobreza, de vulnerabilidade social, quando a gente fala de 10 milhões,
quando a gente começa a falar que são 30 ou que são 70 milhões que vivem com alguma insegurança alimentar, muitos não creem, né, ser verdade isso. Eu sempre digo, o importante é a gente ter o nosso olhar, o nosso coração sensível e aberto. Nós, de fato, nós vivemos uma situação que afeta toda a sociedade, que nós somos fechados demais sobre nós mesmos, né, sobre o nosso mundo. A gente vive no nosso egoísmo e muitas vezes na nossa comodidade. E a gente, de fato, faz às vezes um esforço para a gente não enxergar o outro que passa necessidade. Mas eles estão aí, estão em toda parte. O Papa ele nos motiva exatamente a fazer esse convite nessa 7ª edição do Dia Mundial do Pobre, de a gente, assim, olhar, a gente abrir a nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos para a gente olhar tantas e tantas pessoas, tantos e tantos rostos que passam por alguma dificuldade. E a gente não se deixar mover pela indiferença, mas pela compaixão, para a gente poder fazer algo de concreto. É enxergar a realidade, né, Frei? Em relação à Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB, a qual o senhor é assessor. Como que funciona essa comissão? Então, veja, a comissão ela tem sempre esse objetivo de fomentar dentro da vida da Igreja do Brasil, junto ao Episcopado, para que cada vez mais ele assuma essa dimensão caritativa, né? A ação caritativa da Igreja, a ação sociotransformadora, que se dá, sim, pelas pastorais sociais, mas o nosso objetivo é como que essa dinâmica da ação caritativa ela perpasse todas as dimensões, litúrgica, catequética, ecumênica, quer dizer, para a Igreja assumir como um todo essa dimensão. Para nós, né, assim, desde o início da Jornada Mundial dos Pobres, o Dia Mundial dos Pobres, foi nos solicitado que a partir da comissão, organizando as parcerias, obviamente, a gente pudesse dinamizar, então, essa ação em todas as instâncias da Igreja do Brasil, nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses. A gente sempre procura organizar o quê? Pequenos subsídios à luz da reflexão da mensagem do Papa. Então, para que seja um momento celebrativo, né? Eu sempre gosto de começar dizendo celebrativo, por quê? Eu recordo que num dos primeiros documentos do Papa Francisco, ele dizia assim, que nós muitas vezes, quando a gente pensa no pobre, a gente pensa sempre em fazer algo para eles, uma cesta básica, alguma coisa nesse campo. Mas o Papa diz assim, nós muitas vezes a gente se esquece de que o pobre ele precisa também ser alimentado para esse campo nessa dimensão da espiritualidade. Então, a gente rezar juntos, celebrar juntos, né, com os pobres nesse dia. E junto com isso, também organizarmos, obviamente, pode ser uma roda de conversa, discutirmos a realidade da pobreza, da desigualdade social, organizarmos um café da manhã, um almoço, quer dizer, gestos bem concretos, coisas simples do nosso cotidiano, que remete para cada um de nós, para as nossas comunidades, para o compromisso com a solidariedade com os que passam necessidades. Então, esse é o primeiro ponto. E despertar em cada um de nós, das nossas consciências, também para que a gente possa fazer esse segundo passo, que é o campo das políticas públicas. Tá ótimo. Então, muito obrigada, viu, Frei, pela participação do senhor no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e agradeço de modo especial o empenho também da TV Pai Eterno para divulgar, para ajudar a sensibilizar para essa data tão importante, para esse, eu digo assim, não é nem evento, mas que é um caminho para todos nós cristãos e cristãs a fazermos algo de concreto para com as pessoas que sofrem e que precisam da nossa ajuda.